Falamos agora da nova arquitetura que surgiu com este novo movimento artístico dos finais do século XIX, início do século XX. E a renovação na arquitetura já tinha começado em meados do século anterior, porque tinham surgido novos materiais de construção, como o ferro e como o vidro, que serviam para a construção e para a cobertura de grandes espaços. Nos Estados Unidos, através da Escola de Chicago, e na Europa, através da Bauhaus, o modernismo arquitetónico vai ser implementado. Ele é caracterizado por formas geométricas, por superfícies planas e retilíneas e pela quase ausência de decoração. Contribuindo para o surgimento desta nova arquitetura, em primeiro lugar esteve o facto de haverem novas técnicas e novos materiais de construção. Portanto, os pré-fabricados, o aço e o betão. Em segundo lugar, houve novas exigências de industrialização e do crescimento urbano. Foi necessário construir fábricas, hospitais, aeroportos, escolas e blocos habitacionais. E em terceiro lugar, os novos movimentos artísticos, como aqueles que já falámos, o cubismo e o abstracionismo, deram origem ao surgimento da arquitetura funcional ou funcionalista que caracteriza esta fase do início do século XX. E nos Estados Unidos surge a Escola de Chicago. O que é que acontece neste campo? A arquitetura começou a tirar mais partido dos materiais de construção, centrando-se na funcionalidade dos edifícios. Portanto, a construção devia obedecer apenas à função a que se destinava. Isto deu origem ao surgimento, por exemplo, de grandes arranha-céus, cuja função era o alojamento de grande número de pessoas. Neste caso, centenas de pessoas, se olharmos para a dimensão dos arranha-céus que foram construídos. O grande representante desta escola de Chicago era Frank Lloyd Wright. É o grande arquiteto da escola funcionalista e que criou um tipo de edifícios em que os espaços interiores e exteriores se harmonizavam um com o outro e também com a paisagem. E, portanto, a arquitetura estava subordinada ao meio geográfico e à vegetação envolvente. Portanto, integrava-a com a natureza. Esta arquitetura é uma arquitetura funcional orgânica. Na Europa, o movimento foi semelhante, deu-se no mesmo sentido, com a criação da Escola de Artes Plásticas Bauhaus. Bauhaus significa Casa da Construção. Ela foi fundada em 1919 em Weimar por Walter Gropius, a convite do governo alemão. O objetivo da Bauhaus era construir edifícios modernos, nomeadamente para o alojamento dos milhares de pessoas que tinham perdido a sua casa na Primeira Guerra Mundial. Para além disso, para além de construir edifícios modernos, pretendia-se criar objetos de design que fossem utilitários e decorativos. E era muito importante o pormenor de que eles seriam produzidos em série. E o que caracteriza estas obras são as formas retilíneas, são a quase ausência de decoração, são a adequação do edifício à sua função. Portanto, a funcionalidade é aqui uma característica muito importante. E a utilização de diferentes materiais. Portanto, mais uma vez, temos aqui a arquitetura funcional. Esta escola foi encerrada pelo regime nazi
e Gropius foi exilado nos Estados Unidos, onde continuou o seu trabalho. Le Corbusier, francês, é um funcionalista responsável pela construção de unidades de habitação, portanto, blocos de apartamentos, também é um funcionalista muito importante. Em Portugal, como é que o modernismo se implantou? Durante a Primeira Guerra Mundial, vários artistas que estavam em Paris regressaram, e com eles chegaram os movimentos de vanguarda, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, que são globalmente conhecidos por modernismo em Portugal. Temos vários pintores que são representativos desta época. O Eduardo Viana, Santa Rita Pintor, Amadeu de Sousa Cardoso e Almada Negreiros. Eles foram influenciados por diversas correntes artísticas modernas, participaram em exposições e conferências e fizeram a publicação da revista Portugal Futurista em 1917. Amadeu de Sousa Cardoso foi um dos mais importantes modernistas portugueses. São muito nítidas nas suas obras as influências cubistas, futuristas e abstracionistas, e por vezes essas surgem todas em simultâneo. Um dos mais importantes modernistas portugueses também foi Almada Negreiros, que foi muito versátil. Pintor, foi escritor e foi coreógrafo. Fez uma grande obra artística e literária. Na arquitetura, o modernismo não foi significativo em Portugal nas primeiras décadas do século XX, mas surgiram obras com novas concepções de espaço, à semelhança do que se passava noutros países da Europa. Em termos da literatura, o que se passou com o modernismo teve muita influência política, ou seja, com a instauração da República. Com a instauração da República surgiu uma nova geração de escritores. Estes escritores estavam, número 1, preocupados e, número 2, denunciantes com a situação do país. Houve a fundação, em 1912, da Renascença Portuguesa, que era um grupo cultural do qual fez parte Teixeira de Pascoais, que era um poeta. No modernismo literário português, destacam-se Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Todos eles fundaram em 1915 a revista Orfeu. Esta revista teve apenas 2 números, mas os seus autores ficaram conhecidos pela geração do Orfeu. Esta geração do Orfeu escandalizou os meios intelectuais da época, não só pela sua criatividade, mas muito mais pelo seu espírito crítico, portanto, pela tal preocupação de denúncia das condições de vida dos mais desfavorecidos e dos problemas políticos que o país atravessava. O grande teórico e dinamizador deste grupo era Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas portugueses. Uma das suas obras mais conhecidas é a Mensagem, e utilizava vários heterónimos. São conhecidos o Alberto Queiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Em 1927, muitos dos escritores que contribuíram para a revista Orfeu fundaram a revista Presença, Folha de Arte e Crítica, que deu continuidade à liberdade criativa na literatura. No género do romance, destacaram-se Raul Brandão e Aquilino Ribeiro, também importantes escritores portugueses.